Nem de exatas, nem de humanas, eu sou de magias. Eu desejo uma grande experiência para você que está nos ouvindo aqui pela rádio Paranormal.plus e também na Soulcast. Eu sou Luiz Júnior e estarei com vocês no programa Luiz Júnior na Quarta Dimensão pelos próximos minutos. Eu venho trazendo para vocês uma série de música que eu compus com meu codinome Eclipse. E lá vem mais uma. Essa música chama-se Feito pelo Fogo, que só dentro da Terra há. Um momentinho. Não invoque o poder se você não governa a si mesmo. Silêncio. A noite observa, volto coberto de guerra. Olhos em brasa, pulso em febre, uma criança guarda o limiar. Eu não pergunto, eu não escuto, eu corto, o sangue não é dele, é meu. Quando destruo o limite, eu destruo o que me protege. A cabeça rola, a consciência cai, o silêncio pesa mais que a espada. Fogo sem centro devora o próprio altar. Fogo sem centro devora o próprio altar. Eu sou ferro, sou lâmina, sou estrada aberta no peito do mundo. Mas o ouro precisa de presença, o rio precisa de margem. Saio pra conquistar territórios e abandono o templo. Quando retorno, o trono está vazio. Não foi traição, foi negligência. Quem vive pra guerra morre na própria solidão. Intempestivo, reativo, inflado, o ego quer provar força. A alma pede maturidade, eu vi a armadilha. Eu sabia do aço invisível, mas o desejo me chamou pelo nome quando a malha caiu. Não foi o corpo que ficou nu, foi o orgulho. Risos ecoando no alto, deuses observando e eu preso pelo que não consegui dominar. Poder sem controle é autodestruição. Poder sem consciência é regressão. O verdadeiro guerreiro não reage, ele sustenta. Shiva sou eu quando corto antes de ouvir. Ogum sou eu quando abandono antes de cuidar. Ares sou eu quando desejo antes de pensar. Não são deuses externos, são completos internos. Marte sem Saturno, fogo sem estrutura, impulso sem iniciação. A iniciação não é sobre vencer o outro, é sobre suportar o próprio vulcão. Sem explodir é conter a lâmina, mesmo tendo força pra cortar. É respirar quando tudo em você quer atacar. O poder verdadeiro não grita, ele observa. Quem domina o mundo, mas não domina o impulso, ainda é escravo. A noite encerra o rito, agora você sabe. Poder não é nada sem controle, silêncio. Gostaram? Essa é a terceira música do meu álbum Inter Solis et Lunae Regno, que está disponível aí no Spotify, na Amazon Music. Foi distribuído pela Symphonic, produtora Symphonic. É um álbum que eu gosto demais, gostei demais, meu álbum de estreia. E depois, consultando uma mãe de santo, ela me falou que meu mentor, que eu tenho, me acompanha, chama-se Zank Trimed, ele foi quem me inspirou nestas músicas. É uma música digital, é um álbum digital e está disponível. Se você quiser ouvir, se interessou pela sequência das músicas, é só mandar um WhatsApp para mim, tá? DDD 11 98721 9413, repetindo 11
98721 9413. Eu te passo o link para você poder ouvir. Tem muita gente também perguntando, Luiz, você só tá falando de música? Na realidade, o meu trabalho específico é com astrologia, com tarô, mas com ensino. Então eu tenho meus cursos de astrologia, cursos de tarô, cursos para você poder melhorar a tua vida. Tem muitos cursos com mitologia, com Doim. Se você se interessar, aos pouquinhos a gente vai falando disso aqui na rádio para a gente poder criar esse ambiente legal. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entra lá no meu site, tá? www.luisjuniorastral.com.br luisjuniorastral.com.br. Lá é Luiz com Z, tá, pessoal? Luiz com Z. Lá você vai ter contato com os meus trabalhos, com os meus programas. Eu não faço programa só na Paranormal.plus, nem com a Soulcast, tá? Também tenho programas na Rádio Vibe Mundial e também na Astral TV, junto com o nosso querido Leão Lobo. Semanais os programas. Olha só, essa música, as duas primeiras músicas do álbum falam ali, que a gente já falou aqui na rádio, falam sobre o poder de criação. Então esse álbum ele conta a história de Eclipse. Eclipse ele é criado por Deus, ele é criado através do poder mental, ele aparece, ele surge como um grande pensamento divino. Só que a partir daí ele tem duas escolhas a serem feitas. Ele pode se adequar às ordens desse criador para que ele jamais caia na tentação, ou ele pode cair na tentação e viver as coisas por ele mesmo. É o grande tema da vida e do universo narrado no Gênesis. Adão e Eva, eles poderiam continuar ali naquele paraíso, mas eles fariam por medo do que os espera, e não pela vivência que eles tiveram que passar. Então o Eclipse aqui, ele vai se confrontar com aquele momento em que você perde a cabeça. E assim, você pode ser dedicado à tua vida espiritual, dedicado à tua religião. Você pode ser budista, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser umbandista, pode ser candomblecista. Você é, antes de mais nada, um ser humano. E você vai pecar. E você vai cair. Porque você é humano, você é humana. Então, haverá aquele momento em que você será jogada no fogo do inferno. Essa descida, que os junguianos vão chamar de catabases, é uma queda. Aconteceu com Lúcifer, aconteceu com Satanás, aconteceu com os anjos caídos, acontece com todos os seres humanos. É necessário descer até o fogo do inferno. É necessário você descer, compreender, entender quais são os deuses escuros e sombrios que estão dentro de você. Essa queda ela vai se dar no momento em que os budistas vão chamar de raiva. Então os exemplos dessa música são exemplos mitológicos. Então são momentos em que, tomados por um impulso de raiva intenso, 3 deuses da guerra, que são Shiva, Ogum e Ares, tomam medidas impulsivas e acabam descendo e caindo. Então nós temos nessa música Shiva. Quando Shiva ele sai em viagem de guerra, ele pede para Parvati, fala: Parvati, não deixe que nenhum homem olhe para você, só eu posso. Passam-se 18 anos, Parvati já está grávida de Ganesha. Aí Parvati dá à luz Ganesha pouco depois, porque ele é filho de Shiva, e 18 anos depois Ganesha já é um pequeno soldado, um jovem soldado. E Parvati vai tomar banho e fala, Ganesha, proteja as portas do banheiro, não deixe que nenhum homem me veja. Essas são as ordens de seu pai. E Shiva volta da guerra. Quando ele volta, a primeira coisa que ele quer é ver Parvati. Ele está consumido pelo fogo da paixão, ele está consumido pelo poder da guerra, pela vibração, pela energia. Shiva é a energia do movimento. Quando ele chega, ele vai direto para o banheiro, então Ganesha impede, fala: não, quem é você? Você não pode passar por aqui. Porém, Shiva, no ato único, corta a cabeça de Ganesha, num golpe tão poderoso que a cabeça desaparece.
Então Parvati sai do banheiro gritando, perguntando o que ele havia feito, explicando que Ganesha, aquele soldado que estava à porta, era filho de Shiva. Shiva, então, muito compadecido, procura pela cabeça do filho, não encontra. E aí ele toma a cabeça de um elefante, que também está morrendo perto dele, e coloca no lugar da cabeça de Ganesha. Então Ganesha é o deus elefante, fruto de uma descida ao inferno de Shiva. Nós temos também Ares nessa música. Ares, que era amante de Afrodite, que era casada com Hefesto, que sabia disso. Hefesto, o deus vulcano para os romanos, Vênus, Afrodite, Marte, todos eles estão juntos nesse mito. Mas mesmo assim, Hefesto fez uma armadilha de malhas, para que Ares pudesse ser apanhado no seu ato junto com Afrodite. Ares sabia disso, todos os deuses sabiam que isso ia acontecer, mas Ares não segura o seu impulso. Então ele se deita na cama com Afrodite e é preso pela malha, pelado. Todo mundo consegue enxergar as suas vergonhas. Todos os deuses riem de Ares, preso, que foge assustado. E temos também o mito de Ogum. Ogum casado com Oxum, a rainha do amor, a rainha do ouro, a mais desejada das deusas iorubás. Então Ogum vive saindo, vive passeando, vive guerreando. Ele não consegue ficar parado, ele é o deus do movimento, deixando Oxum sozinho em casa. Então Xangô, que é um rei, um governante, que sabe estabilizar as tuas energias, convence Oxum a deixar Ogum e se casar com ele. Estas três histórias, esses três mitos contam claramente que nós vamos ter o nosso momento impulsivo, que os budistas, uma das grandes práticas budistas, além do desapego, é o cuidado e o controle da raiva, porque a raiva, para eles, para os budistas, faz com que a gente tome medidas das quais nós vamos nos arrepender depois. Isso vai nos levar para um processo alquímico importante, que é passar pelo Nigredo, descer para o inferno, ser raptado como Hades raptou Perséfone. Você vai cair, mas você não pode resistir a este processo. Este é um processo do qual não adianta você tentar fugir. Quanto mais você tenta fugir, e muitas religiões falham nesse ponto, porque essas religiões querem que você fuja deste processo. As religiões querem que você tente escapar disso, e é impossível, porque é absolutamente importante para o processo de crescimento humano. Então, na astrologia, quem é o Hades, que sequestrou Perséfone? É Plutão. Então, quando a gente olha para Plutão na astrologia, ele é aquele planeta mais temido, é aquele que vai trazer o inferno para nossa vida, é aquele que vai fazer a gente tocar o fogo. Mas, e agora falando de música, eu tô lembrando de uma música do Garth Brooks chamado Standing Outside the Fire, que é muito legal, que ele fala que ele não acredita em pessoas que não são marcadas pelo fogo. Ele gosta de gente que cai no fogo, que tem as suas cicatrizes. E eu também. Pensando assim, dessa forma, as pessoas que caem no fogo, que são queimadas pela vida, que passam pela dor, costumam ser as pessoas mais interessantes. Mas para isso é necessário que ela faça subida, ela não pode ficar na presença dos deuses sombrios para sempre. Ela precisa ter contato com os teus deuses sombrios internos. Então as 3 próximas músicas do álbum que nós vamos trazer aqui são o contato exatamente com Lúcifer e com Lilith. São 2 músicas para Lilith e uma para Lúcifer, onde a gente vai olhar o nosso demônio interno. E você sabe que dentro do processo de uma terapia junguiana, ou mesmo de uma terapia freudiana, é necessário que a gente reconheça estes deuses sombrios dentro de nós, na forma talvez do inconsciente, das síndromes, dos complexos, porque se eu nego isso dentro de mim, se eu falo, não, eu sou só luz, eu tô ocultando de mim mesmo um pedaço muito importante da minha vida. Tô ocultando de mim mesmo deuses que poderiam ser esquecidos e que eles estão dentro de nós, portanto eles vão aparecer. Mas como eu tô negando e renegando eles vão aparecer no momento mais impróprio possível. A mitologia tá cheia disso, A gente vê casos como o julgamento de Paris. Foi por deixarem a deusa Ares de lado
que culminou na Guerra de Troia, que culminou na Odisseia, quando Ulisses fica perdido 10 anos no mar. Essa história ela é repetida na história da Bela Adormecida. Por terem deixado a fada má de lado do banquete, a Bela acabou adormecendo por 100 anos até ser acordada por um príncipe. Na realidade, o príncipe aparece na história da Disney, tá? Nos contos originais ele não tem príncipe nenhum na história, tá legal? Traduzindo, olhar para dentro de você é fundamental. Reconhecer os deuses sombrios, os aspectos malignos dentro de ti é fundamental. Abrir a porta da casa assombrada e olhar os demônios que estão lá dentro é fundamental, porque só assim você vai conseguir equilibrar, só assim você vai conseguir alimentar. Por que eu falo alimentar? Nossa, credo, o Luiz está falando para eu alimentar o meu mal. Não é bem isso. Você já deixou um cachorro com fome? Já notou o quanto que um cachorro com fome fica agressivo? Ele vai querer comer tua mão, engolir, proteger a comida? Se você quiser matar o teu demônio de fome, ele vai ficar agressivo. Se você quiser matar o teu ser sombrio dentro de você, ele vai ficar agressivo. Portanto, é sábio saber alimentá-lo de tempos em tempos. Alimentar, conhecer, reconhecer e honrar, porque são partes de nós, tudo é equilíbrio. A partir daí você consegue começar a tua subida ao reino da luz novamente. Portanto, este momento da descida ao submundo é uma travessia iniciática. É você encontrar a tua própria sombra, é forjar espiritualmente. Esses dias eu até vi um meme muito interessante que falava que religião... E aqui, pessoal, eu tenho que deixar claro, eu não tenho nada contra religiões, tá? Pessoas religiosas, realmente, eu não tenho absolutamente nada contra. Mas a religião em si, meio que impede você de entrar nisso. Meio que impede você de conhecer, de reconhecer, de crescer, de realmente tomar as rédeas de tua vida e fazer aquilo que é absolutamente necessário que você faça. Se você não desceu ao fundo do inferno, se você não vivenciou atos e atitudes que te fizeram ter corar de vergonha, sabe? De falar, meu Deus, eu não quero fazer isso nunca mais. Se você não entrou a fundo neste processo, você nunca vai saber como é. Existe um filme oriental chamado Samsara, que é muito interessante, sabe? Mostra um monge que ele fica anos dentro de uma caverna, acho que são 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 horas, é uma coisa assim. E ele sai até bem endurecido, porque ele fica dentro de uma caverna meditando, né? Então ele sai, as pessoas têm que movimentar os braços, as pernas dele, porque ele sempre foi criado dentro daquele mosteiro, portanto, ele entende que a entrega a Deus é fundamental, a vida, ao universo, a espiritualidade é fundamental. E aí um belo dia, um pouco depois que ele sai desse estado de prostração, tem uma festa, um dia em que as pessoas da aldeia, próximo a esse mosteiro, precisam, tem autorização de visitar o mosteiro. E eles vão, essas pessoas sobem, e esse monge tá lá. E tem uma mulher muito jovem com um bebê, e ela tira o seio para fora para que amamentar este bebê, num ato absolutamente normal de uma mãe com um filho. Este monge fica tão fascinado por ter visto uma mulher na vida e ter sido tentado por um seio, que ele abandona as vestes e vai para o mundo. Então ele convence a mulher a se casar com ele, ele passa a querer ganhar dinheiro para manter aquela família, então ele abre o negócio e aí ele começa a lutar para que o negócio fique estável, e aí ele se torna um homem rico. Só para se tornar um homem mais rico, ele tem que começar a entrar na política, e aí ele começa a ter atitudes de dominação do outro, e aí o outro ele embarca fundo, ele conhece a morte, ele conhece a dor, ele conhece a perda, ele conhece a doença, até que ele toma a decisão de retornar para o mosteiro, mas dessa vez transformado pelo seu processo interno. Tecnicamente, este filme fala que o processo dele na vila,
como um ser humano normal, como um ser humano lutando pela tua sobrevivência, foi muito mais importante para ele do que os 3 anos de meditação dentro da caverna. É necessário você vivenciar o teu profundo, é necessário você honrar o teu sagrado. Algumas filosofias como o Tantra deixam isso muito claro, você precisa vivenciar a matéria, você precisa vivenciar o sexo, a sexualidade, você precisa se entupir disso, para que você saiba depois falar assim, agora eu entro no meu equilíbrio e a partir de agora eu teria um comportamento muito mais equilibrado. Então essa música ela vai falar deste momento. Esta música, que novamente está no meu álbum Inter Solis et Luna in Regno, que está disponível lá no Spotify e disponível na YouTube Music, ela faz parte de uma linha de pensamento. Então, no primeiro houve a criação mental, no segundo teve a nossa escolha por um Deus chamado Ori. Agora nós estamos prontos para viver a nossa vida. Então agora nós vamos cair. Essa queda normalmente vai acontecer na juventude, não é mesmo? Não é lá na juventude que a gente costuma fazer as coisas mais malucas possíveis, né? E a gente embarca às vezes num ritmo infernal terrível, começando lá na adolescência, que aliás é o período ideal. Quando eu ouço às vezes pais falando, meu filho não me dá um pingo de trabalho, eu penso, meu Deus, essa pessoa vai ter sérios problemas no futuro, porque algum trabalho o adolescente precisa dar, porque ele vai começar a vivenciar a tua jornada do herói interno. Ele vai ter que encontrar um guardião do portal, vai ter que encontrar os teus desafios, vai ter que entrar na caverna que ele tem que entrar, porque como dizia Joseph Campbell, um mitólogo sensacional, é dentro da caverna que você tem mais medo de entrar que tá aquele tesouro que você veio buscar. Você precisa entrar na caverna, você precisa descer ao submundo, você precisa experimentar. Veja, não é para enlouquecer e simplesmente sair por aí fazendo mal para os outros ou usando droga. Não, calma, não é isso. É simplesmente não tentar fugir do teu processo, da tua jornada, do teu chamado do herói. Para você ser um herói, você precisa ser forjado. A espada, quando ela é feita no fogo. Ela é forjada no fogo, porque só o fogo pode transformar você, pode transformar a gente. Estar neste fogo divino, compreender o processo de transmutação alquímica que o fogo divino proporciona para a gente, será vital para que você possa sair com uma têmpera muito melhor. Então aquela espadinha que se você desse uma batida ela se curvava toda, a hora que ela passa pelo fogo, ela sai extremamente forte, resistente, temperada. Assim também é você. Quanto mais você evita o fogo da paixão, o fogo nos olhos, o fogo que tem dentro da tua alma, mais fraco você é. Fazer essa passagem, descer, fazer a descida para o inferno é fundamental para que você possa ser melhor. Mas é claro, quando você olha para o abismo olha para você. É um ato de coragem, é um ato de muita coragem tomar essa decisão, porque você vai deixar de ser um cordeirinho guiado para ser realmente dono, para ser realmente dona da tua própria história. Vamos agora, na próxima semana, a gente vai começar a descida. Então são antes das 3 músicas que eu falei, que vai falar dos seres sombrios, nós vamos falar da descida. Não é um processo fácil. Para você reconhecer a tua jornada pelo inferno, você tem que tomar cuidado para você não cair. Você tem que descer e não cair. Você precisa dar passo a passo e fazer a coisa certa. Tá legal? Então na próxima semana a gente vai voltar com esse tema, juntando aí já no próximo passo dentro do álbum de músicas. E se você gostou e quiser ter acesso a todo o álbum, você pode falar comigo, tá? Eu te mando o link para você poder acessar.
DDD, tá? Zap, WhatsApp, DDD 11 98721 9413, repetindo, DDD 11 98721 9413. Que pena, pessoal, esse programa é muito curto. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Até mais.